Oi, turma. Então, vamos lá, né? Falei para vocês que ia gravar aula de revisão para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre a fisiologia, né? Revisando a fisiologia, que é o estudo dos sistemas, né? O estudo da função, do funcionamento do organismo, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é responsável por coordenar e por monitorar todos os sistemas do organismo. Então, é ele que coordena e é ele que monitora todo o funcionamento, né, de todos os sistemas. Então, mesmo os sistemas que a gente não consegue, que a gente não precisa pensar para ele funcionar, o sistema nervoso vai coordenar e vai estar monitorando também. Então, sem ele, a gente não faz nada, né? Ele é dividido em duas partes: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso central, ele é composto pelo cérebro e pela medula espinhal. O cérebro é quem recebe o comando e quem manda o comando, né? E a medula espinhal é uma porção alongada, então é ela que leva esse comando do corpo para o cérebro e do cérebro para o corpo, tá bom? Além disso, a gente tem o sistema nervoso periférico, que é uma rede de nervos que conecta o cérebro e a medula espinhal ao restante do corpo, tá? Então, é uma rede de nervos que recebem o estímulo e mandam que reconhecem, né, os estímulos e mandam o estímulo lá para o cérebro para ter o comando, né, para o cérebro reconhecer o que está acontecendo. E o cérebro que manda o estímulo lá para o neurônio de novo, lá para o nervo de novo, tá? Então, ele reconhece, por exemplo, igual eu dei aqui na sala, a panela quente, né? O dedo, encosta o meu dedo na panela quente, o nervo, ele vai reconhecer que aquilo ali é quente, vai mandar um estímulo, o estímulo vai passar pela medula espinhal e vai chegar até o cérebro. O cérebro vai reconhecer aquela ameaça, né? Aquela sensação, e vai mandar um estímulo que vai passar pela medula novamente até chegar lá no dedo para eu poder retirar o dedo desse local que está quente, tá? Então, esses nervos fazem parte do sistema nervoso periférico e eles que conectam o cérebro e a medula espinhal ao restante do corpo, tá? Além disso, o sistema nervoso ele é dividido em dois sistemas, que são os momentos, né, a reação do nosso corpo, que é o sistema simpático, que é o momento de luta ou fuga do nosso organismo. Então, todo o funcionamento do organismo, ele se volta, né, todo o funcionamento do organismo, ele se volta em prol do momento de luta ou fuga, então para a corrida, né, para o animal correr, para o animal conseguir sair da presa ou alcançar a presa, né? E o momento de parasimpático, né, que é o momento de descanso, onde todo o corpo do animal volta ao seu funcionamento, né, para digestão, tá? Então são dois momentos: simpático e parasimpático. O momento simpático é o momento de luta ou fuga. Então, é o momento que tem aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, porque o animal precisa, né, de mais sangue, de mais oxigênio nos tecidos, principalmente nas periferias, né, nos membros, para poder correr. E é um momento que tem maior liberação de glicose, porque a glicose é a fonte de energia rápida do nosso corpo, né? Então, acontece essa liberação da glicose. No momento parasimpático, é um momento de descanso. Então, o corpo pode reservar todas as energias dele para digestão do animal. Então, ele diminui frequência cardíaca, diminui frequência respiratória e estimula a digestão do animal, estimula a liberação de enzimas, estimula a salivação, tá? Tudo voltado para a digestão do animal, tá bom? O sistema respiratório. O sistema respiratório tem a função de absorção de oxigênio
e liberação de gás carbônico, olfação, que é sentir cheiro, né? E a saída de algumas secreções. As estruturas que compõem o sistema respiratório. O nariz, que, né, é por ele que entra e sai o ar. Os seios nasais, que umidifica e aquece o ar. A laringe, que faz, né, que conduz o ar até a traqueia e conduz o alimento até o esôfago. A traqueia, que leva o ar, né, até o pulmão. E o pulmão. O pulmão é dividido em brônquios, bronquíolos e alvéolos. E o diafragma, que é o músculo da respiração, né? Ele quem faz acontecer a inspiração e a expiração, tá? Então, o diafragma, na hora que ele contrai, ele puxa o pulmão do animal, fazendo com que ele se expanda e aconteça a inspiração, o ar entra. E quando o diafragma contrai, né, relaxa, na verdade, quando o diafragma relaxa, ele sobe, né, os músculos intercostais, então os músculos das costelas, eles contraem e eles fazem com que o pulmão do animal contraia e assim o ar sai e acontece a expiração, tá bom? Nos brônquios, no pulmão, ele é dividido em brônquios, bronquíolos e alvéolos, tá? E os alvéolos, é nele que acontece a troca gasosa. A troca gasosa, ela acontece entre um alvéolo e um capilar sanguíneo, tá? Então, ele acontece do alvéolo para dentro da corrente sanguínea, mais precisamente para dentro de uma hemácia, tá bom? Essa troca gasosa, ela acontece por difusão. Então, o meio que está mais vazio, o meio que está mais cheio, né, vai passar para onde está mais vazio. Então, se está cheio de gás carbônico na veia do animal, no capilar sanguíneo do animal, esse gás carbônico vai passar para o alvéolo e o alvéolo que está cheio de oxigênio, esse oxigênio vai passar para dentro do capilar sanguíneo, porque o capilar sanguíneo está com pouca concentração de oxigênio. Essa troca gasosa, então, acontece por difusão, tá? E a troca gasosa acontece no alvéolo do animal, mais precisamente entre o alvéolo e o capilar sanguíneo e dentro de uma hemácia, né? Então, ele acontece do alvéolo, sai do alvéolo, vai para dentro da hemácia e sai da hemácia e vai para dentro do alvéolo, né? O oxigênio sai de dentro do alvéolo e vai para dentro da hemácia. E o gás carbônico que estava dentro da hemácia sai da hemácia e vai para o alvéolo para ser expirado, né? Depois disso, aquele sangue que está cheio de oxigênio vai lá para o coração para ser bombeado para o restante do corpo, tá? E aquele sangue e aquele monte de gás carbônico que ficou no alvéolo do animal vai ser expirado, né? Vai ser mandado para fora. O sistema renal. O sistema renal, ele tem a função de filtrar o sangue. Ele também faz a produção da urina, a eliminação de metabólicos e de substâncias nocivas, que são substâncias que fazem mal para o nosso organismo, né? Substâncias que a gente não precisa, tudo que a gente vai jogar para fora do corpo. Ele faz a produção de vitamina D, regulação da pressão arterial, a produção de hormônio, mais especificamente a eritropoetina, que regula a produção de células vermelhas. Então, ele faz a produção de eritropoetina, que é um hormônio que regula a produção de células vermelhas. Essas células vermelhas que são produzidas lá na medula espinhal, né? A medula espinhal é uma das principais produtoras de células vermelhas sanguíneas, células do sangue, né? E essa eritropoetina, ela regula a produção. Então, se está precisando de célula vermelha,
A eritropoetina tem aumento, né, de eritropoetina, porque a eritropoetina vai chegar lá e vai indicar que está precisando de mais células vermelhas. Quando tem uma grande concentração de células vermelhas, vai ter uma diminuição na eritropoetina, né, da concentração de eritropoetina, e ela também vai indicar essa diminuição na concentração de eritropoetina, vai indicar que já tá bom, não precisa mais de células vermelhas por enquanto, tá? Além disso, o sistema renal também faz a gliconeogênese, que é uma via alternativa para a produção de glicose. A glicose que é a fonte de energia, né? Então, ele produz glicose também, tá bom? O sistema renal, né? As estruturas que compõem. Os rins, que têm a função de filtrar o sangue. Os ureteres, que conduz a urina até a bexiga. A bexiga, que armazena a urina, e ela é cheia de fibras nervosas. E essas fibras nervosas fazem, né, com que quando a bexiga está cheia, ela recebe esse estímulo mostrando, né, que a bexiga está cheia. Esse estímulo vai até lá no cérebro. Lá no cérebro, ele vai receber, vai reconhecer, né, que a bexiga está cheia e vai mandar um estímulo para a gente reconhecer de que a bexiga está cheia e precisa urinar, tá? Então, ela é cheia de fibras nervosas para quando estiver cheia, ela indicar e mandar um estímulo lá para o cérebro para poder ter o estímulo para a gente urinar, né? Da vontade de urinar. E depois da bexiga, através da uretra, a urina, ela vai, né? Ela é conduzida até o meio externo. Então, as estruturas que compõem o sistema renal dos animais: rins, ureteres, bexiga e uretra. Os rins, eles são responsáveis por filtrar o sangue, pela eliminação de substâncias nocivas e a produção da urina, né? Então, através de filtrar o sangue, para eliminar essas substâncias nocivas e substâncias prejudiciais, que acontece a formação da urina, tá? Os rins, ele tem formas e tamanhos variados, de acordo com a espécie do animal, né? O bovino, ele tem um rim multilobulado, porque são vários lóbulos, né? São muitos lóbulos que ele tem. Aqui, ó, um lóbulo, outro, né? Ó, outro lóbulo, outro. Então, o bovino, ele tem um rim que é chamado de multilobulado, tá? E o equino, ele tem um lado dos rins é em formato de coração e o outro lado dos rins é em formato de grão de feijão, quase parecido com os rins do cão, tá bom? Os outros animais têm os rins de superfícies lisas, né? E são bem parecidos com o grão de feijão. Então, são bem mais parecidos, né, um com o outro. O sistema digestivo. O sistema digestivo, ele tem a função de digestão do alimento e absorção de nutrientes. A digestão é a quebra do alimento, quebra e degradação do alimento. Então, a mastigação, né? E a degradação através das enzimas. Então, a quebra do alimento em partículas bem pequenininhas para serem absorvidas. A absorção é o processo de passagem do nutriente pela parede do intestino até cair na corrente sanguínea do animal, tá? Os equinos são monogástricos, então eles têm um estômago e a estrutura, né, digestiva, o sistema digestivo deles é composto por boca, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. A boca, que faz a digestão física, né, que é a quebra do alimento, a mastigação. O esôfago, que faz a condução do alimento da boca até o estômago. O estômago, que faz a digestão química através de enzimas, né, secretadas pelo estômago.
pelo fígado e pelo pâncreas, e o intestino delgado, que faz a absorção de nutrientes, tá? E o intestino grosso faz a absorção de água e a produção, né, a formação do bolo fecal, tá? Então, o que compõe o sistema digestivo do equino? A boca, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. A boca faz a quebra do alimento, né? Digestão física. O esôfago faz a condução do alimento da boca até o estômago. O estômago faz a digestão química. O intestino delgado faz a absorção de nutrientes. E no intestino grosso, a absorção de água e a formação do bolo fecal. Nos bovinos, né, eles são poligástricos. Então, eles possuem um estômago verdadeiro e 3 pré-estômagos, tá? As estruturas que compõem a boca, né, e eles... Os bovinos têm uma característica de pegarem o alimento, de fazer a apreensão do alimento com a língua, né? Porque eles não possuem incisivos superiores. Depois da boca, né? Tem o esôfago, o rúmen, o retículo, o omaso, o abomaso, que é o estômago verdadeiro deles, o intestino delgado e o intestino grosso. E como que acontece o processo de ruminação do animal? O alimento, ele é pegado pela boca, né? Na boca do animal, ele faz a mastigação e engole, né? Da boca, ele passa pelo esôfago e cai no retículo do animal. Do retículo vai para o rúmen. Do rúmen, ele retorna pelo esôfago até a boca, é remastigado, acontece, né, a ruminação. Depois, ele passa pelo esôfago novamente, cai no retículo, depois do retículo ele vai para o omaso, do omaso ele vai para o abomaso e do abomaso ele vai para o intestino delgado e depois o intestino grosso. Esse é basicamente o processo de ruminação, tá? Então, ele vem na boca do animal, apagar aqui porque tá muito feio, né? Então, ele vem aqui, ó. Então, ele vem aqui na boca do animal, da boca ele passa para o esôfago, do esôfago ele cai no retículo e vai pro rúmen do animal, aqui, ó. No rúmen, ocorre a fermentação e volta lá para a boca do animal novamente, né? Através do esôfago e cai lá na boca novamente. Aqui, depois que acontece isso, acontece a remastigação, né? Depois da remastigação, ele sai da boca, passa pelo esôfago do animal. Deixa eu mudar essa cor. Espera aí que eu vou mudar a cor. Então, aqui, ó. Ele sai, passa na boca do animal. Aqui na boca do animal. Da boca, ele vai pelo esôfago, cai no retículo do animal novamente. Aqui do retículo, ele vai para o omaso. Do omaso, ele vai para o abomaso do animal. Vem cá para o abomaso. E daqui, ele vai para o intestino delgado. E depois, para o intestino grosso do animal. Tá? Não sei se deu para entender. Vou explicar de novo. Vamos lá numa foto maior. Aqui, ó. Então, aqui. Então, aqui, ó. Na boca do animal, né? Ele pega o alimento. Da boca,
pelo esôfago, ele vai, né, vai deglutir, vai passar pelo esôfago e vai cair no retículo do animal. Do retículo, ele vai para o rumen do animal. O rumen acontece a fermentação e do rumen depois ele volta lá para a boca do animal, né, através do esôfago, e acontece a mastigação, remastigação lá na boca. Na boca, ele deglute novamente, passa pelo esôfago, cai no retículo. Do retículo, ele vai para o omaso do animal. Do omaso, ele vai para o abomaso. E do abomaso, ele vai para o intestino delgado e, posteriormente, o intestino grosso do animal, tá? Então, basicamente, isso aqui é... Então, basicamente, isso aqui é a ruminação, o processo de ruminação do animal, tá bom? Aqui, né, mostrando as estruturas. Então, aqui o omaso, aqui o retículo, o abomaso e o rumen, né, que é esse grandão, tá? Essa é a estrutura, né, anatômica do animal, uma peça de um animal vivo, né? Animal vivo não. Isso é uma peça de um animal mesmo, né? Então, essa é a estrutura anatômica, tá? Até aqui a gente viu hoje, né? A aula. E aí, na próxima aula, a gente vai ver o restante, tá? Vai ver sistema reprodutor, de macho e de fêmea e sistema circulatório.